falar um bagulho? Mais um! Não, agora... Maçã, pau. Não, agora do CBLOL. Ah, eu ia falar disso. Porra, teve uns jogos que foram uma loucura de estramelhada, mas teve alguns jogos muito, muito bons. Teve. Tem. E deixa Nem eu... todos os jogos CBLOL são ruins. Isso é um preconceito. Não, Todo jogo não é bom. É que tem uns que são Cara, teve Tem uns... são... bons pra um número específico de pessoas. Pô, e Você acha que tem Liberty. pessoas que têm gosto específico? NTZ então. Liberty não foi uma loucura? O que aconteceu naquele pause? Vamos pedir um Naquele por um. o quê? Naquele pause. Naquele pause. Tá. Pause. Então, eu não, pause. na hora que eu assisti, eu não tinha entendido, depois me contaram que era por causa do caçante, né? Sim. Aham, da ult dele. É. Mas assim, O W, né? Ele tava andando no meio do W, não era isso? era algo bem estranho que tava acontecendo ali. Deu umas bugadas no Santi esse jogo por conta das animações dele. Né? É, mas assim, o que é claramente aquilo é um exemplo, Lupe, do que não está nos livros, né? Que quando você tem um pause de mais de 5 minutos num jogo competitivo, querendo ou não, isso quebra o ritmo do time que tá ganhando, se o time que tá ganhando não souber, né, administrar a situação. Nem precisa Então, 5 minutos, né, Diocão? É, mas 5 minutos, ali foi 6 minutos, tipo assim, ali foi muito tempo. Uhum. E claramente você vê que a NTZ volta pro mapa desconectada. Sem saber o que tava rolando. Eles erram 2 vezes na sequência. Qual é o A tema? Liberty, a NTZ O Liberty. pause. Ah, o pause. Pause. Eles Assim, voltam completamente desconectados. Não, eu falei de um geral só. Eu falei que eu assisti todos os jogos, porque eu tava doente esse fim de semana, talvez a mesma coisa que o Murilão tá hoje. Que tá rolando uma virose louca aí. E eu assisti todos, inteiro, ao vivo e tal. Geralmente eu não consigo ver tudo, vejo depois à noite, às vezes em 2x e tal. Mas dessa vez eu assisti tudo. Foi curtir como não curtia um CBLOLzinho há muito tempo. Então teve jogos muito bons, teve uns que foram uma loucura, né? Umas coisas inexplicáveis, como foi em NTZ Liberty. Por isso que a gente tá na história do pause. Entendi. Então, assim, quando o pause mais longo ele quebra o Pause. ritmo, mas. Cara, eu Isso. já ia tiltar de novo. Você aqui. pode mandar, Zero, a tabela do CBLOL aí na tela? Acho que é Ô, legal Diogo, pra uma gente. coisa mais- Só pra... É pra gente ver quem tá na frente, né? Não muda nada. Para ilustrar pra quem está em casa, o Esse que é o- você falaria pro seu time fazer? Não. A tabela de Depois do colocação. pause ali? É, não, Eu num- falei. Num pause desse. Não, eu falei, eu expliquei pra acadêmica, a gente assistiu junto tudo, né? Ah. Você- Ali mesmo. Aí CBLOL, Eu falei, cara, vai acontecer, Desce um vocês vão ter pouquinho mais, pauses né? talvez até mais longos. A gente tinha pauses de Desce 30 10 minutos. Uma hora, ficava, às vezes acabava Desce. o timer Aí, do pause. do pause, que isso aí. antigamente tinha um limite de 1 hora no pause. E aí acabava, aí o jogo começava. Mas Só assim, voltava. na nossa época, pelo menos, era meio maluco, que você podia conversar, podia fazer outras coisas, não era tão vigiado. Hoje em dia, o pause, ele tem essa nuance de que só quem pausa pode falar e informar o problema. Não, e é As só pra outras- isso. As Isso, pessoas ficam pra informar o quietas. problema. E as outras pessoas não podem falar, nem se comunicar com ping, nem digitar. Então, o que você tem que ter na cabeça, que é o que eu expliquei pros meninos do Academy. Cara, você vai olhar pra sua tela, você tem que lembrar exatamente, fica martelando na sua cabeça o ponto do jogo que você tava e o que você ia fazer na sequência. Porque se você deixar pra tentar entender o que tá acontecendo, quando volta, acontece a mesma coisa que aconteceu lá, que é o Damage não entendendo que não era turno dele ainda. Então tinha uma wave do mid pra ser puxada, tanto que o Yamp tá fazendo a galinha, porque ele sabe que tá faltando tempo ainda. Dá de cara com 3 pessoas, morre. No dia que o Wii tenta controlar o lado errado, morre também. O Baron dá Dragão Ancião, o jogo é segurado. Hoje em dia, o pause, como é que ele funciona? Você pode pausar, aí o jogador tem que ficar em silêncio. Se o pause passar de um certo tempo, que eu não sei exatamente quanto é, a comunicação é liberada. Sim. Né? Então, É raro, é muito tempo, né? tem que ser um tempo grande, aí a comunicação é liberada. Se ultrapassar um tempo maior ainda, a galera pode sair do PC. Né? Mas aí é quando vai ter chronobreak, sabe? Você tem que sair, coisa e tal. Né? Num caso desses, tipo, saiu do pause. O primeiro momento que as pessoas podem falar, ali não seria a hora de alguém, sei lá, o Shot Caller, o Shot a Caller voz- falar, vocês lembram que vocês estão? É que não seus tem, animais. Não, é que não tem isso de. Hoje em dia não existe mais Não existe o mais, Shot Caller. Sim. Mas geralmente tem um líder do time, que é o cara que fala mais, que puxa. Aham. Geralmente ele tem que, nesse momento, deixar bem claro que onde a gente parou, né? Tem mais que, tipo, a pessoa em si tem que... O melhor cada é o jogador individual. tem que saber Sim. que ele tem que estar focado ali. É que Aham. hoje em dia eu acho que deve ser ainda mais difícil pro cérebro ficar focado quando não tem nada acontecendo. Você tem que ficar Sim. hiper focado e você não pode deixar aquilo virar um nervosismo, porque, tipo, não tem nada te Sim. estimulando. E te digo mais, Em toda dinâmica de grupo, alguém tem que ter sei lá, puxar a responsa de certificar que tá todo mundo na mesma Ah, página. não, mas sempre tem. Mas esse cara, ele também tá sofrendo o mesmo pause. Exatamente. Sim. Então, esses 5 minutos, ele tem que relembrar o que ele estava fazendo. Então, por exemplo, você pode até ser um bom líder, um bom shot caller, de saber micrar um pouco as pessoas. Mas você conseguir ficar 5 minutos tendo um problema técnico, que às vezes pode ser seu,
e você tem que saber exatamente o que você estava fazendo e falar pra 4 pessoas o que eles estavam fazendo, Não, mas acho que não. virtualmente Não, impossível, mas é que eu sabe? acho que ele não tem que falar pros outros. Ele precisa lembrar os outros. Tipo, você sabe o que vocês estão fazendo, né, seus animal? Mas é o que acontece. Você chega, Porque por às vezes o exemplo, cara simplesmente vai parar e vai falar, não sei. Você vai falar, o cara que vai dar shot call provavelmente vai falar, ó, a gente ia jogar pro topside. Deve ter Isso. sido, ó, aconteceu lá na NTZ. Acabou o pause, aí eles iam falar, ó, a gente tava jogando pro topside, a gente ia pegar visão no rio, ou juntar, pegar visão no rio e controlar. Aí o Damage falou, tá, vamos jogar topside. Aí ele entrou no rio. Exatamente. Né? Só que não era o momento dele entrar no Rio. Né? O planejamento era esse, só que o momento não era aquele. Tipo, claramente ali foi uma influência do muito pause, mas esquisito, mano. de qualquer forma, acho que ressalta-se aí já falando, entrando em CBLOL mesmo, a NTZ foi pra mim a maior surpresa do final de semana, tá? Maior surpresa? Sim. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na tabela ficou o seguinte: tudo igual. Pela primeira vez na história do CBLOL. É na história? Pela primeira vez na história do CBLOL, todos os times ganharam uma e perderam uma. Então, em tese, tá todo mundo empatado em primeiro e todo mundo empatado em último. Né? Não, porque agora o critério de desempate é só confronto direto. Né? Então, tá aí esse Tá em ordem bulerê. alfabética. É. Tipo, não tem nada que diz que o fluxo tá acima da Cage. É só Exatamente. porque F vem antes de V. Exatamente. Tá em ordem alfabética, então tá exatamente com uma vitória e uma derrota cada um desses times. E, meus amigos, a gente vai basicamente recomeçar o CBLOL nesse final de semana, né? Então vai ter agora outra série de jogos. É mais ou menos, né? Por quê? É porque eu acho que tem confrontos muito difíceis que passaram por alguns times. Ah, entendeu? sim, Eu acho sim. que esse é um ponto que a galera não Não repara entendeu tanto, ainda. Que você ter perdido e ganhado contra time, por exemplo... A Red ter PEN jogou perdido. contra a Red E Loud. e Loud. Uhum. Perder e ganhar é ok. Agora, por exemplo, um time que jogou contra times que seriam mais na parte da tabela, que a gente tá falando, sei lá, Liberty ou INTZ, se você perdeu e ganhou um, é pior pra você, né? Porque você só vai ter confrontos piores e piores e piores. Exato, tipo assim, vamos lá, com todo o respeito do mundo da NTZ, a NTZ não montou um time esse ano que tá colocando todo mundo olhando pra eles como contender Sim. a título. A Red perdeu pra NTZ. A Red é um dos times colocados como contender a título. Isso pra Red é péssimo, Uhum. né? Então já é um ponto negativo. A Cade, ela ganhou o primeiro jogo contra a Los e depois eles perderam para Liberty. Foi isso que, pra quem que foi que eles perderam? Eles perderam pra... Pra Kabum? Acabou. Pra Pra Kabum. Kabum. Perderam pra Kabum, né? É Kabum de boa. Exatamente. É uma coisa que se esperava, né? Então aí já é um confronto que se espera mais. Então tiveram alguns resultados que deixaram alguns times em situação de alerta. A Fúria tava todo mundo dizendo que era um dos times que podia dar um trabalho, podia crescer, perdeu pro Fluxo, que era um dos times que tava todo mundo falando que ia ficar Inclusive, embaixo, que né? jogo do Fluxo, tá? É. Esse jogo do Fluxo foi, talvez, um dos jogos mais bem executados do final de semana. Considerando os dois times, considerando a comp que o Fluxo tinha, que era uma composição que tinha um tempo limite. Era difícil. Eles estavam contra, acredito que era contra a Félix e a Azir, e eles tinham a Kari e Lucian Nami. Era contra o Oriano, não? Era o Oriana ou a Azir, era um control made mais a É. Félix. Uhum. Então eles tinham um tempo no jogo. Se você deixar esses champions pegarem 2, 3 itens, obviamente que eles vão ser melhores do que um Lucian, do que uma Kali, É. se você não jogar pra frente. E com times mais novos, aqueles times que a gente fala que são Proto Academy, né, que são a galera mais nova, a gente não espera que eles consigam jogar em condições de vitória um pouco mais tight, um pouco mais complicadas. Sim. E eles conseguiram. Que o Fu esmurfou aquele jogo. né? Não, foi foi full muito- individual ali. Eu acho que Cara, as pessoas abriram o olho pra ele agora, se não tinham entendido ainda. Já In- falamos aqui no nosso... Inclusive, o pai dele foi na minha live hoje que fazer da uma hora. correção, né? Que a gente na transmissão, a galera toda achou que era o pai e a mãe do Fu. É o pai e a avó do Fu. Era a mãe do pai, O pai. tá ligado? Caramba. Então era a avó do Fu com o pai do Fu que estavam lá torcendo. Então, Correção pra feita. mim, ele é o jogador surpresa dessa primeira rodada, ele começa o campeonato. É assim, jogador surpresa entre aspas, porque a gente já sabia, pelo que a gente jogou no final do ano passado e os times que fizeram tryout, que ele era um cara que vinha bem diferenciado, tanto que ele foi disputado por Tava na times... Fúria, não era? Sim, mas assim, a Fúria Academy, Isso, né? Academy. Então, o split dele na Fúria Academy, A gente tem uma tela que mostre os jogo a jogadores- jogo? Tem, é logo Como abaixo. assim? Aqui embaixo. Logo abaixo. Essa Na verdade, daqui é- essa aí é meio difícil de entender. A próxima é muito fácil. Se você porque descer a próxima é literalmente o resultado, né? Desce aí um pouquinho Desce um mais, pouquinho, a zero. próxima Pode é descer mais fácil. uma. Essa aí só quando você quer ver desce mais uma, Essa daqui, aí tá aí, ó. Essa aí. Pronto, pode descer aqui mais um pouquinho. É, isso aí. Pronto, é isso aí. Então, ele tinha jogado na Fúria Academy, mas sendo super sincero, o split da Fúria Academy não foi bom, ele não jogou tão bem. Uhum. Mas chega no final do ano, ele fez parte daquele time, né? O Clóvis de Barros, excelente nome, com aquela galera, e ele começou a jogar muito bem no final do ano. Uhum. Chamou a atenção de muitos times. Tanto que subiu pro CBLOL direto.
Então, como que o LoL ele é interessante? Às vezes o cara não foi tão bem nas fases regulares, foi ok, mas, cara, um burst de melhora que você tem, Sim. você tá no CBLOL. Tem que se provar E tá no CBLOL playoffs bem. também. E tá no CBLOL bem. Uhum. Um ponto também que é importante falar, que foi assim um bafafazinho no cenário, né, desse negócio do Blue Side. Que o Blue Side tá quebrado e não sei o que. Gente, não tá quebrado, tá? Não tá quebrado. Pelo simples motivo que nas ligas Major, por exemplo, tá dando mais Red Side do que Blue Side. Mal mesmo. Né? Na LCK tá 50-50, na LEC tava 58, Red Side 42, na LPL eu não vi quanto é que ficou em porcentagem, e aí em todas as ligas minor existe uma tendência para o Blue Side, mas o único lugar do mundo que está 100% é o Brasil. Ô, Diogo, eu falei com o Diogo a respeito disso, exatamente disso. E o Diogo me explicou alguma coisa que o mapa agora realmente ele é simétrico. Quase simétrico. Ele é 90% simétrico. Tem algumas E coisas aí é que bem isso. diferentes. Essa facilidade que tem de fazer play na bot do Red Side, você tem a mesma de fazer no top do Blue Side, certo? Sim, É mais- sim, é sim, isso que sim, eu sim. É porque entendi. assim, o Blue, ele consegue... Ele não é exatamente a mesma. Não é a mesma coisa. O do bot, o do É Blue... bem mais fácil você fazer No play bot é mais do fácil Red do do que no top Sim. do Blue. Sim. Muito mais fácil. Então, mas é esse que é a questão. Antigamente, quando você draftava no seu Blue, tipo um mid jungle bot forte Blue Side, você não tinha uma opção pra sair rasgando do mid igual você tem agora. Cara, é impressionante, tipo, você tinha que fazer curva. Sim. Agora, se você tem pressão mid, Você e sabe, aconteceu em todas as ligas, o mid ele dá um rover pra baixo, mano, se você Sim. não respeitar, Sai nas costas. você vai tomar dive. Sim, sim. Vai. E isso aconteceu literalmente em todas as ligas. Acho que não teve nenhuma que eu vi que não teve alguma. Tem ligas Pelo boas. menos um jogo aconteceu isso. Aconteceu O cara alguma coisa dos caras atravessar só e tomarem. rasgar entre a T1 e a T2 não tem o que Sim. você fazer. A Isso é uma LPL tá vantagem muito 70-30 grande. Blue Side. Então, isso que eu ia falar. A LPL é uma exceção. É que assim, realisticamente falando, uma semana de jogo Não é uma dá pra- amostra não é assim, sempre. não Muito minúscula. microscópica. Em termos de você falar, percentualmente é isso e isso, ele tem relevância nenhuma. Matematicamente falando, foda-se, entendeu? O 100% assusta, né? O 100% assusta. Muito. Mas se você olhar jogo a jogo, Não assustou Loud Kabum tanto. de boa, você é a Loud que ganha. Cade Luz, de boa. Claro que a Cade tava mais bem estruturada do que a Luz. O Fluxo e Fúria foi uma surpresa. Sim. Liberty NTZ Podia acontecer qualquer podia ser coisa. qualquer coisa, inclusive o jogo era da NTZ. Red Pen podia ser qualquer um, tipo. Não tem muito uma. Pô. Uma zebraçaralhaça assim Caralho, o acontecendo. Blue Side ele fez a diferença. E dados, É. dados de screen também não. Assim, tô falando só do ponto de vista de win e defeat. Não tinha nada aberrante assim. É. Foi uma surpresa pra todo mundo. E lógico, os times, o que eu acho que vai acontecer é que independente disso, os times vão se preparar melhor pro Red Side, obviamente. Isso independente se isso é verdade ou O não. Jungler vai defender a porra do dive. Sim. Pelo amor de Deus. E eu já postei na minha live, eu postei, não lembro o que, acho que foi mais 3 de 24 horas, acho. E eu aposto agora os cabelos do Prieto, todos eles, que não vai ser 10-0 Blue Side esse final de semana que vem. Não vai, não vai. Com a chance Não disso aqui vai. ter acontecido, é Minúsculo. uma linha do tempo Sim. em 1 bilhão. É muito Exatamente. pequeno. 2 vezes? Impossível. Não vai dar. Isso realmente não tem condições. Seus cabelos vão embora se der, tá? Vocês Cada querem jogo. Se falar- acontecer, aí Aí é loucura. Aí nós estamos vivendo uma linha do venho tempo raspar absurda. os cabelos do Prieto. Todos os Eu tô cabelos. aqui de boas, os caras postando o meu. Vocês querem falar jogo a jogo ou de time? Antes disso, eu É. vou dar esse último disclaimer. Tem vantagens do Blue Side sim, tá? Tem, Tipo, tem. o Blue Side, historicamente, ele é melhor competitivamente. É melhor, Todos os pro players adoram jogar no Blue Side. Você falou isso na transmissão. É melhor você atacar pra cima do que pra baixo. Você E- move, o movimento do mouse é mais Tem um fluido. feeling muito melhor jogar no Blue Sim. Side. E Mas mecanicamente o mapa também era favorável pro Blue. E existe uma facilidade de draft do Blue Side porque você se norteia por um pick. e Depende do meta, né? Nesse meta, Mas no geral. mas nesse meta tô falando especificamente. Nesse meta é muito fácil porque você tem uma dinâmica de alguns picks que são muito polarizantes Sim, sim. e alguns picks que travam as escolhas da bot lane. E se você pega, por exemplo, o milho first Isso, pick, milho. coisas acontecem, etc e tal. Então, eu acho que tem coisas que favorecem o Blue Side sim, mas 100% milagre. Cara, e vocês são contra a favor, tipo, de no League of Legends fazer a mesma coisa do Wild Rift, de inverter o mapa Não, quando acho você que tá no não Red tem, Side? não tem como. Contra. Eu acho que não, eu acho muito legal, Sou contra. porque a gente acostuma. A gente acostuma depois de um tempo. Sei lá. Mas assim, eu acho que é completamente impossível pra essa engine fazer isso. É sempre A do possível. Wild Rift ela foi feita levando em consideração isso Não, assim. do zero. Não. Não quero que vocês falem de questão técnica. Eu falo assim, de você pra jogar. Você sempre poder Então, jogar jogando pra cima. Mas Prefiro não. os caras do... Você não prefere jogar pra cima?
Mas é porque inverte os objetivos, vai ficar estranho. Eu prefiro não. Fica esquisito, mas foi uma pergunta que o Mylon fez pra quando teve a entrevista com eles, não sei se vocês viram com Os os devs. developers, sim. E ele perguntou, ele falou, cara, até o developer falou, até mesmo no Wild Rift é difícil você fazer o público perceber que isso é verdade. Não, Então, tem no va- Wild Rift, os caras vão pras lanes erradas. Vão. Acontece. não, porque aparece mesmo. escrito. A hora que você nasce, tá aqui. Tá escrito, é. E E a mesmo pessoa assim não vai errado. consegue, porque, tipo, é ruim. Não é um costume, entendeu? É melhor Não. você estar acostumado a sempre seguir a mesma lógica do que o seu cérebro toda hora tá... Virando. Não, mas, cara, lógico, Pra ter uma é um vantagem. bagulho muito gritante. Eu acho que tem um tempo, lógico, a galera sai errado e tudo mais. Mas você troca isso por horas você clicando pro lado que você gosta. Cara, mas não é uma questão de tempo não, pô. A gente tá falando de uma galera que joga LoL há 700 anos e não consegue sair do ferro porque não entende que não pode clicar pra frente. Não é assim, você tá achando que todo mundo vai entender. A grande maioria não vai entender, vai continuar errando, vai continuar fazendo confusão. Seu Não poderia esforço ser é válido. opcional? Não vai aprender. Tipo, não, tá eu não ligado? quero que inverta meu mapa. Então você vem vindo pra baixo Como é mesmo que tá? e Vocês lembrando que o LoL é um Essa jogo é de... uma ideia É interessante, um jogo... mas eu não sei A engine se nunca... funciona isso. É, eu sei. Mano, você não tá entendendo, a gente não, Não, consegue... nem quero entrar no tempo... A gente buga todos os champions ainda, a gente É. não consegue virar o mapa. Não, nem quero entrar na Verdade. parte técnica. Esse aí eu sei que só poderia surgir com um possível LoL 2. Se fosse possível um negócio desse, óbvio, seria bom, né? Porque É. isso aí só tá adicionando. Quem quiser vai, quem não quiser não vai. É, um opcional seria legal. Porque, porra, assim, se você parar na questão da programação, é como você enxerga o jogo. Tanto faz pra como o jogo tá funcionando, tá ligado? Eu não entendo. Mas assim, Assim, eu não- pra encerrar esse assunto e passar pro chefe a bola. Eu prefiro o mapa como tá agora, tá? Inclusive, eu acho que foi um grande acerto, Lupe, de verdade. Independente, a maior simetria é muito bom. Eu acho que com o tempo isso vai se tornar muito melhor. Uhum. E depois de jogar, por mais que eu tenha ficado perdido nos primeiros jogos jogando Jungle, eu achei muito divertido. Então, eu acho que isso é o que conta. É, eu acho que tá bem melhor mesmo.